Aquilo que diziam as sondagens é que o Reform, Nigel Farage, ia ter um grande resultado. E teve. Aquilo que às vezes não acontece é que eles dizem uma coisa e Hum. depois, na realidade, sobretudo quando estamos a falar de partidos como o Reform e outros partidos, como neste caso concreto os Green, os Verdes, Uhum. que não são, já falamos um pouco deles, aquilo não são nada greens, mas enfim, isso é outra história. São partidos que muitas vezes aparecem bem nas sondagens porque as sondagens não são votos e as pessoas gostam de dizer que estão zangadas, mas depois quando chega a altura de votar, ali em frente no silêncio da urna de voto, aquilo acaba por ir ficar mais Há uma pelo, vozinha que aparece. mais pelo tradicional, não arriscam assim a novidade. Hum. Não aconteceu isto desta vez, e para se ter uma ideia, o Reform, que tinha menos de 100 eleitos locais, Uhum. portanto estamos a falar de, enfim, eles chamam conselheiros, deve ser vereadores ou membros das Assembleias Municipais, coisas desse género, não sei exatamente como é que isto se traduz no Reino Unido, passou de menos de 100 para mais de 1400. Portanto, teve um ganho líquido de 1349. E foi quase tudo à conta do Labour, portanto, dos trabalhistas, que perderam 1193. Portanto, o Labour perdeu mais do que aqueles que conseguiu reeleger. Portanto, foi uma hecatombe mesmo. Os conservadores também perderam, mas perderam menos, e sobretudo, simbolicamente, reconquistaram algumas câmaras municipais, nomeadamente uma em Londres, o que é simbólico, portanto, é um concelho onde uma parte de Londres onde eles tinham dominado historicamente, tinham perdido para o Labour aqui há uns anos, e agora reconquistaram, e portanto Badenoch veio gritar a vitória, talvez de forma um pouco precipitada, mas foi foi uma hecatombe menos grande, menor do que a do Labour. Até porque a do Labour veio acompanhada de resultados, esses sim, nunca vistos, digamos assim, no País de Gales. O País de Gales é uma região onde os trabalhistas dominavam há mais de 100 anos. Portanto, dominavam ainda antes de serem verdadeiramente um partido de governo no Reino Unido. Dominavam porque era uma zona tradicional da indústria mineira, portanto, minas de carvão, e mesmo quando as minas de carvão foram desaparecendo, eles ficaram como o partido dos sindicatos, daqueles que resistiam, e agora de repente desapareceram quase que desapareceram no País de Gales, foram substituídos por um partido nacionalista, que eu até tenho dificuldade em dizer o nome dele, portanto, um partido celta, como eles referem, e que vai ter, vai governar o país, quer dizer, governar no sentido dos poderes devolvidos ao País de Gales. Os trabalhistas também tiveram muito mau resultado na Escócia. A Escócia era a região que durante muito tempo também foi dominada pelos trabalhistas, tem sobretudo a parte urbana da Escócia, portanto Glasgow e eu estava já a falar o nome da cidade, Edimburgo, falta-me aqui numa outra cidade, portanto, que eram também uma zona industrial, também uma zona de construção naval, portanto, uma zona muito operária, digamos assim, não é a parte das Highlands, a parte norte da Escócia, que é mais rural, e portanto aí eles dominavam há muito, muito tempo, e também perderam esse domínio, perderam muito para o Partido Nacionalista Escocês, que não teve um resultado tão grande como tinha tido nas eleições anteriores, mas mesmo assim ganhou, não tem maioria absoluta, veremos com quem é que vai governar no Parlamento da Escócia. Bem, o que é que isto significa? Significa que nós estamos apenas perante aquilo que já tinha acontecido em eleições anteriores, onde, por exemplo, em eleições europeias, já tinha havido eleições europeias em que no tempo em que o partido de Nigel Farage se chamava UKIP, United Kingdom Independence Party, portanto o Partido da Independência do Reino Unido, isto foi antes do voto pelo Brexit. Nesta altura já ele tinha conseguido ganhar eleições europeias, mas são eleições com muito baixa participação e onde o voto de protesto é um voto dominante. Aqui não, aqui estás a eleger pessoas. Estás mesmo a eleger pessoas para conselhos locais. Portanto, não é uma coisa que tu votes
apenas por protesto, tem uma componente local grande. Só que nessa componente, apesar dessa componente local, houve uma manifestação muito clara da parte, por exemplo, nos estudos de opinião que são feitos para ser motivação de voto, uma clara indicação de que há uma zanga grande com os dois grandes partidos britânicos, portanto, que dominam a vida pública britânica há 100 anos. Portanto, os trabalhistas, que substituíram os liberais como partido de alternância no poder, e os conservadores, que é um partido extraordinário em termos de resiliência e de importância na história política da Grã-Bretanha. Os conservadores têm mais de 200 anos como partido, portanto é o partido, porventura, o partido político mais antigo do mundo, e enorme sucesso, e um sucesso que até em muitos aspectos às vezes nós podíamos dizer que era contrastante com aquilo que podia ser a imagem base dos conservadores. Repara, o primeiro-ministro judeu do Reino Unido era um conservador, e um grande primeiro-ministro, Benjamin Disraeli, século XIX ainda, tempo da Rainha Vitória. A primeira mulher primeira-ministra era uma conservadora, Margaret Thatcher, também com um grande sucesso governativo, enfim, uma figura devido a opiniões, mas que é indiscutivelmente alguém que marcou o Reino Unido. Para já não falar de outras figuras maiores da história do Reino Unido, como Churchill, também era conservador, enfim, com uma passagem pelos liberais, mas depois um regresso aos conservadores. E, portanto, é este partido que agora, de repente, está com votações baixíssimas e, apesar, digamos, das indicações dadas pela sua líder, também essa mesma líder é uma figura muito particular. Estamos a falar de um partido conservador que tem como líder não apenas uma mulher, com uma mulher negra, com raízes nigerianas. Portanto, e que, no entanto, é alguém que tem um discurso, em termos de discurso conservador, extraordinariamente coerente, extraordinariamente vigoroso. Portanto, Kate Badenoch é uma figura, não sei se ela vai conseguir salvar o partido, porque estas eleições correram menos mal do que podiam ter corrido, mas não correram bem, digamos assim, e de facto o desafio colocado pelo Reform, na área dos conservadores, é gigantesco. O Reform, nestas eleições, confirmou aquilo que é uma tendência que vem desde o Brexit, que é um partido que consegue o voto das classes baixas e médias baixas, isto é, uma boa parte do eleitorado tradicional do Partido Trabalhista. A chamada Red Wall, portanto a Red Wall tinha muro vermelho, a parede vermelha, as zonas do país que há décadas votavam trabalhista, tinha caído uma vez com Boris Johnson, que foi uma figura importante do Brexit, tinham muito associado àquilo que tinha sido o voto do Brexit, que também o Brexit venceu nas zonas da Red Wall, perdeu em Londres, portanto, e agora essa recuperação que os trabalhistas tinham tido nessas zonas, nestas eleições mais recentes, com Keir Starmer, voltou a ruir por aí abaixo e o Reform foi arrasador nessas zonas. Além do Reform, é preciso notar a existência de um outro partido com características bastante perturbantes, que são os Verdes. Os Verdes têm um líder que curiosamente é judeu, mas é um partido com comportamentos antissemitas muito acentuados. É um partido que tem sido veículo para candidatos que não assumem que não hesitam em ter manifestações claramente antissemitas e portanto, alguns deles são figuras, eu diria, quase extremistas islâmicos. Portanto, enfim, pode variar, mas já houve casos, enfim, isto é muito discutido porque as redes sociais e os twitters são muito vigorosos no Reino Unido, portanto há sempre alguma coisa que se descobre. O líder deste partido é uma figura estranhíssima, está sempre a ser apanhado em mentiras, tem um currículo inventado, ainda ontem descobriu que mais uma coisa do seu currículo era falsa, e que até agora parecia que estava imune a tudo. Tudo o que era desrespeito, ele passava como aquelas pessoas. Mas, Manel, tu não digas isso nesses termos, começamos logo a fazer comparações com outras pessoas, nomeadamente em Portugal. Não, mas ele parecia assim daquelas pessoas que ele resistia a tudo. Às vezes aqueles políticos que parece que o mundo lhes caiu em cima e de repente no dia seguinte eles estão ótimos outra vez. Sim. Agora as coisas complicaram-se um bocadinho.
até porque ele tem uma entrevista na BBC que lhe corre particularmente mal, feita para um jornalista, portanto, enfim, não sei como é que se diz no Reino Unido, não é afro-americano, será afro-britânico, não sei, mas que é muito acutilante e ele não lhe corre nada bem. Portanto, mas ele parecia sobreviver a tudo. E há uma mistura daquilo que são os burgueses boémios com os velhos radicais, com aqueles movimentos, aquele ambiente estudantil que se notou muito por causa da agenda de Gaza e das manifestações que foram muito grandes no Reino Unido a propósito da guerra em Gaza, que mistura essa parte mais radical das esquerdas clássicas com os novos extremismos islâmicos que têm muito peso no Reino Unido, porque há muita gente hoje em dia que vem desses de países onde o extremismo islâmico tem muito peso e, portanto, ele também não teve o sucesso que se chegou a dizer que poderia ter, mas mesmo assim é um partido que está com intenções de voto na casa dos 16%, quando o Labour está nos 19% e os conservadores estão nos 18%. Portanto, está aqui já nos calcanhares, já ultrapassou os liberais-democratas, que é um partido também com as suas características muito originais, tem tido oscilações enormes ao longo da sua vida, de orientação política. À frente está o Reform, com intenções de voto de 25%, não são as maiores, já teve na casa dos 30%, mas que agora confirmou estas intenções de voto em voto verdadeiro nestas eleições. Aquilo que se vai percebendo, nomeadamente, por exemplo, de reportagens, há uma reportagem muito interessante publicada no Sunday Times deste domingo, uma reportagem feita com pessoas que assumem que votaram no Reform e explicam porquê, e uma das expressões é como se estivéssemos aquelas passadeiras para corrêssemos cada vez mais e cada vez mais estivéssemos para trás. Portanto, e é muito a percepção de que aquilo que eram as expectativas que pessoas trabalhadoras esforçadas tinham, não se conseguem materializar. Portanto, as pessoas esbarram numa não promoção ao longo da vida, em dificuldades cada vez maiores, sejam dificuldades que têm a ver com o custo de vida, um tema completamente presente no Reino Unido, portanto, a affordability dos Estados Unidos, o custo de vida em Portugal, a inflação, mas que lá também é muito presente, e que afeta de forma diferenciada as pessoas, porque nem todas as pessoas, eles, por exemplo, no Reino Unido têm um peso da fatura da energia brutal por causa de opções políticas tomadas que têm a ver com transição energética, que fizeram disparar as contas da eletricidade e das outras formas de energia, sempre nestes países, sobretudo depois do inverno, isto tem muito peso, porque eles consomem muito para aquecer as casas, não é? Isso. E também aquela ideia de que o Estado não trata todos por igual, e depois aquela sensação de desconforto, que é uma coisa que eu noto, desconforto que o país já não é bem deles, não é? Portanto, de repente aquilo transformou-se imenso. O Reino Unido transformou-se brutalmente. Quer dizer, estamos a falar da cidade de Londres, neste momento, 40% das pessoas que vivem na cidade de Londres não nasceram no Reino Unido. Não nasceram no Reino Unido. Portanto, é uma situação, é uma outra cidade, é um outro país em muitos aspectos. Repare, isto acontece a todos os níveis, quer dizer, acontece quer nos bairros ricos, onde nós tropeçamos nos Ferraris sauditas e nos Rolls Royces, quer nos bairros periféricos, onde às vezes parece que não se está de facto num país europeu, não é? Portanto, isto cria mal-estar. E esse mal-estar cria um desconforto. Esse desconforto manifestou-se num voto, em alguns casos, num partido radical de direita, como é o Reform, noutros casos num partido radical de esquerda, como são os verdes. Os Greens. Portanto, isto é algo que coloca enormes desafios ao sistema político britânico, que é um sistema político que tem duas características. É um sistema político que, por ser mais antigo nas suas raízes, e que ter uma Constituição não escrita, tem documentos constitucionais, mas não tem uma Constituição de sentido formal do termo, é um sistema político que tem menos checks and balance do que, por exemplo, o sistema político o americano ou os continentais, que foram muito feitos para proteger os sistemas, as democracias do continente, dos males que elas tinham sofrido na década de 20 e 30, quando
tombaram todas, ou quase todas, para regimes autoritários. O Reino Unido nunca tombou para regime autoritário, tinha uma tradição democrática antiga, mas o seu sistema dá muito poder ao primeiro-ministro, muito mais poder do que, por exemplo, têm os poderes aqui. Mesmo assim, esses primeiros-ministros, nos últimos tempos, parecem incapazes de fazer o que quer que seja. E um dos melhores exemplos disso, e que cria um enorme desconforto, é nós votámos o Brexit para reganhar o controle das nossas fronteiras, e agora, de repente, nem sequer conseguimos evitar que haja milhares de pessoas a chegar de barco à costa sul do Reino Unido, vindos atravessando o Canal da Mancha. Portanto, e estamos a falar de números, quer dizer, e isso é um falhanço tanto dos conservadores como agora dos trabalhistas. Portanto, prometem, cada governo que chega, cada novo ministro que chega diz que vai resolver o problema e não resolve nunca. Isso cria uma sensação de impotência, e aquela percepção de que nós votamos por uma coisa e essa coisa porque votamos não se materializa, que é muito corrosiva para os sistemas democráticos e permite que partidos que não estão testados em governos, mas têm um discurso mais afirmativo, como é o caso menos ortodoxo, que esses partidos de repente ganhem uma enorme projeção, como é o caso, enfim, no caso do Reino Unido, o Reform, e em certo sentido incide também os Verdes, e na Europa outros partidos semelhantes. Mas já vamos depois, enfim, falar melhor disso. Portanto, vamos falar melhor disso na segunda parte do programa. Nomeadamente as consequências europeias. As consequências europeias. Ainda sobre o que se passa aqui ou não, há outra coisa que é importante destacar. Não foram só os partidos radicais que subiram no voto, há também esta subida dos nacionalistas. E, portanto, nacionalistas celtas, digamos assim, do país de Gales, nacionalistas escoceses na Escócia, que esses não subiram muito, mas ficaram com uma posição maioritária, até porque os verdes da Escócia, que subiram algum bocadinho e com os nacionalistas fazem a maioria, também são eles próprios independentistas. E fica de repente a pairar a percepção, quer dizer, reparemos que também na Irlanda o partido nacionalista mais radical, o Sinn Féin, também está em subida eleitoral. Portanto, o Sinn Féin tem peso no sul, na Irlanda, na República da Irlanda, na Irlanda do Norte é uma realidade diferente, aí é o Sinn Féin que sempre teve peso, mas o partido maioritário continua a ser um partido unionista, os unionistas da União da Irlanda do Norte, mas no sul o Sinn Féin já vai dizer vamos trabalhar com os independentistas de Gales e da Escócia para, no fundo, dissolver o Reino Unido. Sendo que no caso da Escócia já tinha havido um ensaio com o referendo e pode haver um novo ensaio, não é? Sim. Rumo à independência. Pode haver, apesar de, e este aspecto é importante, apesar de não haver sinais seguros de que a maioria dos escoceses queiram a independência. Fala-se muito disso, mas depois quando chega à altura certa isso não acontece, e o próprio SNP, portanto o Scottish National Party, o Partido Nacionalista Escocês, não teve assim um resultado glorioso nestas eleições. Bem sei que o partido passou por vários escândalos com a sua anterior líder, mas a ideia de que há vontade de romper com o Reino Unido não é assim tão claro, porque para todos os efeitos há muita gente na Escócia que continua a sentir-se ligada ao Reino Unido. Eu sei que nestes países, portanto, a Escócia eram os soldados do Império, os escoceses eram os soldados do Império muitas vezes, tal como os bascos também eram soldados do Império Espanhol. E o nacionalismo basco aparece depois da catástrofe de 1898, portanto, que é quando o Império Espanhol perde a Cuba e perde as Filipinas, portanto, no fundo desaparece, fica com uns restinhos em África só, e o nacionalismo escocês é também muito fruto do fim do Império Britânico, que deixou de fazer sentido aquela projeção.